E aí, pessoal? Primeiramente, qual é o objetivo dessas simulações, certo? O objetivo dessas simulações é apenas mostrar a vocês as infinitas possibilidades que você tem, certo? No mundo dos investimentos. E também deixar claro que ficar 100% renda fixa não não torna, como é que se diz? Não vai lhe deixar rico, certo? Você vai acumular uma boa quantia, como vocês puderam ver nas últimas simulações daqui, ó, 100% renda fixa nos últimos 10 anos, desses 213 mil. Mas se vocês assistirem o último vídeo, vocês vão ver que ainda fica abaixo da inflação, ou seja, você perdeu o poder de compra mesmo a quantia tendo valorizado aí X%, certo? Então, o objetivo aqui é apenas mostrar que, independente da sua estratégia que você escolher de alocação de capital, de como vai fazer o aporte, se vai fazer mês a mês, se vai fazer em um momento oportuno, certo? O que eu estou tentando mostrar aqui é que, a depender da estratégia que você use, certo? Você pode tirar proveito de algumas ocasiões, certo? Para trazer um melhor resultado. Esse aqui é a simulação lá que foi feita com a carteira, que eu lembro que a gente implementou, tá no último vídeo, implementou no site Meus Dividendos e obteve este resultado. Lembrando que este resultado foi recebido em proventos 83.228, certo? Esses proventos aqui neste exemplo não foram reinvestidos, é como se você tivesse literalmente sacado e gastado esse dinheiro, certo? Ou seja, o que transformou aqui em 344 mil foi apenas os 102 mil lá em um único aporte em fevereiro de 2016, que foi quando, como é que se diz? Foi quando houve a queda lá, de ativar o gatilho aqui dos 30% de queda com referência ao IBOV máximo dos últimos 10 anos, certo? No vídeo anterior eu explico esse caso, eu estou apenas recapitulando alguns pontos, certo? E como você não consegue comprar o IBOV, eu refiz a simulação utilizando o BOVA11, que é o ETF que replica o IBOV, certo? Esse ETF ele funciona mais ou menos com a simulação daquela carteira que a gente realizou, onde ele tenta manter-se balanceado tanto quanto o índice IBOV, ou seja, ele replica o IBOV para tornar possível, certo? O índice IBOV para tornar possível você comprar, porque você não consegue ir lá comprar o IBOV, você consegue comprar o BOVA11, que é um ETF que replica o IBOV, certo? Deixando esse ponto bem claro. Vejam aqui que a diferença é pouca, ó. Então, a simulação que foi feita com a carteira, certo? E você comprando o BOVA11, certo? Aí eu fiz aqui algumas outras simulações, certo? Que eu vou apresentar neste vídeo. E algumas modificações para mostrar a vocês mais uma possibilidade, digamos assim, certo? Porque o que é que acontece? Em 10 anos, muita coisa muda. Seu salário tanto pode aumentar quanto pode diminuir, certo? Seu salário tanto pode aumentar como pode diminuir. Inflação, seus dividendos não vão se manter fixos em 6%, eles tanto podem aumentar como também podem cair, deixando claro. Não é garantia de que eles vão sempre subir. Isso vai depender das escolhas que você fez, certo? Das empresas que você escolheu para colocar em carteira. Os vídeos seguintes eu vou focar mais em como selecionar empresas para reduzir o risco, certo? Reduzir seu risco de perder dinheiro naquela empresa. Eu falei um pouco enquanto eu estava apresentando as ferramentas no último vídeo, mas basicamente é escolher boas empresas, consequentemente você vai ter o risco reduzido daquela empresa vir a quebrar futuramente ou
perder poder no mercado, como é o caso da Oi e Cielo também, que vem perdendo market share, entre outras, certo? Então, qual foi a mudança que eu fiz aqui? Porque na realidade, pelo menos eu tenho esse plano, eu não sei você, certo? Eu não vou passar 10 anos aportando R$ 1.000. Lembrando, galera, aqui eu botei R$ 1.000 e começando com 10 mil, porque é um valor realista para a maioria das pessoas, certo? Mas aqui você pode começar com qualquer valor, certo? Contanto que comece, você pode começar ali com R$ 500, 200 mês a mês, entendeu? Por exemplo, aqui R$ 500, 200 mês a mês, certo? O fato é, você precisa ter uma estratégia e seguir ela. E reavaliando ela com o tempo. Ou seja, será que eu tive um bom desempenho? Será que eu não podia ter feito melhor? Entendeu? Ó, veja aqui. Eu mudei os valores, a rentabilidade continua a mesma coisa, certo? Ou seja, você transformou 24.089, quase 3 vezes aí, quase 2 vezes em cima da inflação. Isso aqui é pontos percentuais, certo? Esse PP. Mas só por meio comparativo com os outros vídeos, eu vou manter aqui 1.000, certo? 10k e 1.000. Então, lembrando que aqui na planilha a gente está usando a carteira, certo? Aquela carteira lá que a gente elaborou, essa carteira aqui, certo? Está usando essa carteira aqui. Eu fiz algumas modificações, só que antes de eu fazer essas modificações aqui, eu salvei aqui. Então vai bater com o último vídeo, certo? Então vamos lá. Aqui eu adicionei uma variável nova, certo? A diferença do vídeo anterior para esse é que eu adicionei uma variável nova. Botei aqui crescimento do aporte, botei 10%. E quando vai ser feito esse crescimento do aporte? De momento aqui eu botei anual, mas por exemplo, você aí que está começando agora, está se livrando das dívidas ainda, começando agora com R$ 50, mês que vem você já consegue poupar 100, depois 200, você está tendo um aumento mensal, certo? Só que aqui para trazer mais para a realidade eu deixei anual. Isso quer dizer o quê? Que você vai passar o primeiro ano aportando só os 1.000, certo? Ao segundo ano vai aumentar 10% em relação ao ano anterior, ou seja, 10% de 1.000 é 100. Então você vai aportar agora 1.100 pelos próximos 12 meses, certo? Aí novamente, no ano seguinte, em cima do ano anterior, mais 10%, e assim sucessivamente, certo? Ou seja, em 10 anos, seu aporte aqui estaria na casa dos R$ 2.300, que é um valor bem baixo dado o tamanho do patrimônio aqui que você já tem, certo? Se você pegar só esse valor aqui vezes esse daqui, fingindo que esse dividend yield aí você recebe mensalmente, certo? Só por mês você está recebendo esse valor do aporte, mais ou menos, certo? Então, ou seja, você nem precisa desembolsar mais, só em pegar os seus dividendos, fruto do seu patrimônio, e inclusive você pode somar mais 1.000 aqui, ou seja, essa simulação aqui é um caso bem baixo mesmo, galera. Então vocês estão vendo esse valor aí, dá para conseguir muito mais alto do que isso, certo? Então eu fiz essa melhoria na tabela aqui, e mostrando aqui os possíveis casos, certo? Ou seja, o melhor caso aqui sempre foi 100% alocação no Ibova. Bruno, mas eu não gosto eu prefiro ter sempre uma reserva ali. Lembrando, galera, essa reserva Selic aqui, sua reserva de emergência não faz parte disso, certo? Eu depois vou fazer um vídeo à parte só para reserva de emergência,
Sua reserva de emergência não está aqui. Sua reserva de emergência é intocável, certo? É um valor lá que você vai pegar baseado nas suas despesas mensais e deixar ele de maneira mais líquida possível, a depender do seu trabalho, da sua idade, se você tem filho, se não tem, ou seja, esse valor varia muito a depender de cada caso. Então, esse 100% IBOV não está incluso sua reserva de emergência. Mas mesmo assim você gosta de ter uma reserva de oportunidade de 20%, certo? Então vamos supor que você esteja nesse caso aqui. Você vem aportando no Selic, enquanto não tiver uma queda de 25%, você não rebalanceia a carteira, certo? Basicamente é isso. Então esse de 80, você está aqui, ó, 80%, 449, 111,60 centavos. Certo? Lembrando que a referência que eu estou usando aqui é o máximo do último ano, ou seja, é como se você pegasse os últimos 12 meses, o máximo do IBOV dos últimos 12 meses e calculasse a queda com relação a esse máximo, certo? Isso aconteceu aqui 3 vezes ao longo dos últimos 10 anos. Ó. Aquele mesmo aporte lá que a gente fez com aquele outro caso se repetiu aqui, certo? Que foi o de janeiro lá. E apareceu mais dois aqui com essas quedas recentes. Então, o que foi que eu fiz também? Eu peguei, deixa eu abrir aqui. Eu peguei este caso aqui, certo? Este caso aqui. Só que com o crescimento do aporte em zero. Ou seja, aportei R$1.000 aí. Sempre R$1.000, certo? Peguei este mesmo caso aqui, lembrando que aqui está com aquela carteira lá que foi selecionada, certo? Aí veja aqui o que eu fiz, dessa forma eu fiz diferente. Essa coluna aqui, quando ela foi calculada, ela levava em consideração esses pesos, ou seja, mês a mês a carteira era rebalanceada de acordo com esses pesos, ou seja, como um ETF, certo? Só que dessa vez eu fiz o seguinte, supondo que você não faça o balanceamento, porque qual é o objetivo desses vídeos? É mostrar as possibilidades, certo? Então, vamos supor que você não faça o balanceamento, você acredite igualmente nas empresas, independente da proporção que elas venham a assumir em sua carteira, certo? Então foi esse caso que eu simulei dessa vez. Como ele funciona? Deixa eu descer aqui. Deixa eu descer aqui, deixa eu subir, daqui a pouco eu mostro ali embaixo. Pronto, em maio de 2010, que é quando tudo começa aqui, eu tenho um aporte de 10 mil. O que foi que eu fiz? Eu dividi igualmente esse aporte de 10 mil, certo? Por 5, que eu tenho 5 ativos, 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Ambev, Vale, Transmissão Paulista, Taesa e Banco do Brasil. Dividi por 5, peguei esse resultado e dividi pela cotação no mês de maio lá. Deste ativo, certo? Ou seja, daria para ter comprado com R$2.000, que foi a cota que veio para esse ativo, 339 ações. Aqui 40, aqui 338, Taesa 638, porque Taesa 5,90, certo? Já vi aqui que tem erro. Pulou uma coluna. Pulou uma coluna. Vale, Transmissão Paulista, Taesa, não tá certo, eu que olhei errado aqui. Taesa tá certo, tava barato assim mesmo. Eu vou até dar uma clareada aqui. Tá certo, tá errado não. Pronto. Ou seja, eu peguei R$2.000 e aloquei e para cada ativo aqui, comprando o máximo de ações que eu conseguia com aquele valor, certo? Se você pegar R$2.000 aqui e dividir por esse valor aqui, ó, 2.000 dividido
por esse valor aqui, que é o DataESA, dá 638,97. Então eu pego o inteiro, certo? Só a parte inteira e compro de ações. Basicamente é isso. Então, feito esse aporte inicial, mês a mês eu fui lá e aportei R$1.000. Só que dessa vez, esse índice aqui não tem relação com esse, certo? É do último vídeo. Este índice aqui é do último vídeo. Esse índice aqui ele foi calculado anteriormente com o feito rebalanceamento, ou seja, funcionando que nem um ETF. Mês a mês eu rebalanceava usando o peso das cotações aqui de acordo com o que eu tinha definido anteriormente. Dessa vez eu não fiz o rebalanceamento. Eu supus que a pessoa como é que se diz? Quer ter o mesmo peso nesses 5 ativos, certo? E ele não vai efetuar o balanceamento e também não vai parar de aportar. É tipo assim, porque eu vou fazer o balanceamento de um ativo que não está performando bem? Talvez aquele ativo continue a não performar bem por muitos anos, que é o que vocês vão ver aqui que aconteceu com alguns ativos, certo? Enquanto eu estou penalizando outros ativos que vão vir a performar melhor, certo? Deixando de aportar nele porque ele já está numa posição relevante. Então aqui eu não faço isso. Aqui eu simplesmente pego a mesma lógica do aporte inicial, certo? Eu pego os R$1.000 e divido entre os 5 aqui, ficando R$200 disponíveis para cada um. Ou seja, durante 120 meses aí, 119 na verdade, eu aportei R$200 em cada ativo desse, independente se ele valorizou 100%, 200%, eu continuei aportando R$200 em cada um. Ou seja, eu não forcei um balanceamento, em momento algum foi forçado um balanceamento. Eu simplesmente disse que queria dividir igualmente o meu aporte aqui e sempre fui lá e comprei o que dava. Por exemplo, aqui com R$200 deu para comprar 32 Ambev, 4 Vale, porque Vale estava R$43. Aqui deu para comprar 32 Transmissão Paulista, 67 Taesa, certo? Que estava R$2,96. E Banco do Brasil aqui deu para comprar 14, porque estava R$13,97. Ou seja, R$200 para cada um. Fiz isso mês a mês, independente se o ativo valorizou mais que o outro, independente disso. Fiz isso. Feito isso, eu gerei, certo? No braço aqui, com a ajuda do Excel, é claro. Eu gerei as operações, certo? Todas as operações aqui. E lancei aqui, certo? Lancei aqui no site Meus Dividendos. Lembrando que esse valor que está aí de quase 1 milhão, como ele foi obtido? Eu só gastei isso, certo? Eu só gastei 129 mil, ou seja, eu segui isso que eu acabei de apresentar a vocês aqui. Não forcei um balanceamento, R$200 para cada ativo, eu acredito nos ativos, certo? E fiz o aporte. Só que antes de eu mostrar aquele resultado ali, tem esse daqui que eu vou mutar o áudio, certo? Isso foi eu mostrando um passo anterior àquele. Deixa eu trazer aqui para a parte que me interessa. Pronto. Onde foi feita aquela simulação lá, certo? Que eu tirei até o print aí para vocês verem. Foi feita a simulação sem reinvestir os dividendos, certo? Deu aquele resultado ali. Aí, posteriormente, o que foi que eu fiz? Vamos entender aqui, ó. Olha aqui a questão do aporte, certo? Teve o aporte inicial lá no mês 5 de 2010, quase R$10.000, certo? Depois eu vim, ó, quase R$1.000 todo mês, ou seja, era de R$1.000 para baixo. Era o que dava para comprar com R$200 dividido para cada um daqueles 5 ativos, certo? Aí eu vim aportando. Aí bem aqui eu peguei o montante de dividendos que eu recebi referente ao ano, certo? Por exemplo aqui,
o ano de 2011, eu recebi quase 16 mil de dividendos. Então eu peguei esses 16 mil e comprei um outro ativo, certo? Aí esses outros ativos que eu adicionei aqui, eu peguei alguns ativos propositalmente, certo? Porque você não vai escolher sempre os melhores ativos. Então eu peguei uns ativos que eu sei que perderam valor, que eu sei que não cresceram nesses últimos 10 anos, certo? Apenas para apresentar aqui que quando você diversifica sua carteira, porque ali eu só tinha 5 ativos, certo? Aqueles 5 ativos, como eles foram escolhidos a dedo, você ia ter um resultado bom, certo? Só que não é isso que sempre acontece. Às vezes você compra uma Cielo da vida, compra uma Oi da vida, uma Bev aí, que é a queridinha dos buy and hold. Eu não tenho uma Bev, certo? Na minha carteira eu não tenho uma Bev. E depois dessas simulações aqui, é que eu não vou ter mesmo, certo? Eu até cogitei ter em alguns momentos, mas não vou ter um retorno desse aqui nos últimos 10 anos, francamente, certo? Até Cielo ganhou. Então, eu vou botar rentabilidade com dividendo, certo? Aí ficou organizado certinho. Pior lugar foi Oi, penúltimo aqui, e Cielo. Aí adicionei Petrobras, adicionei Itaúsa, adicionei Sanepar. Essas empresas eu adicionei com os aportes, com esses aportes aqui anuais, certo? Eu peguei o valor e fui dividindo entre essas empresas. Ou seja, deixa eu abrir uma calculadora aqui. Está dizendo aqui que o custo de aquisição foi 428, 760 e 17, certo? Eu vou subtrair lá os 129 mil, que foi o dinheiro que saiu do meu bolso, certo? Vocês vão ver aqui que sobra 299 mil reais aqui a mais. E só de proventos eu recebi 326 mil, ou seja, alguns desses proventos aí, eu não reinvesti, certo? Eu saquei, ou seja, eu não reinvesti todos os proventos. 26 mil desses proventos aí eu saquei, certo? Ou seja, todo esse montante aqui foi obtido apenas com o aporte mensal lá. Esses aportes em pequeno aqui de R$ 1.000 todo mês, nos 5 ativos lá. Naqueles 5 ativos iniciais, certo? Quais são os 5 ativos iniciais? Esses ativos: Ambev, Vale, Taesa, Banco do Brasil e Transmissão Paulista. R$ 200 para cada um todo mês. Todo santo mês, R$ 200 para cada um. Faça sol ou faça chuva, certo? E peguei os dividendos, os proventos aqui, e reinvesti, adicionando mais ativos ao portfólio, com o objetivo de diversificar, certo? Botei banco, botei saneamento, botei petróleo, certo? Pagamentos, telecomunicações, certo? Então eu fui adicionando esses ativos. E veja que pelo custo de aquisição, o Banco do Brasil aqui foi o que mais recebeu aporte, certo? Também recebeu uma boa quantia. Transmissão Paulista, que como cresceu muito, em alguns meses do reinvestimento dos dividendos aqui que foram feitos anualmente, eu não botei em Transmissão Paulista, certo? Porque eu já vinha fazendo um aporte naquelas 5 iniciais. Então, Taesa, Petrobras, vocês podem ver que eu tentei ser bem justo aqui, certo? Como a Oi ela começou a definhar há muito tempo atrás, eu simplesmente parei de aportar, certo? E continuar aportando nas outras aí. E veja que questão de resultado, ó, os mesmos 46 mil aqui me retornaram um lucro de quase 300 mil, certo? Alguns ativos aqui retornaram só 3, outros ativos aqui só 12. Isso varia muito, pessoal. Algumas empresas dessas que eu selecionei, como foi o caso da... Deixa eu selecionar aqui. Como foi o caso da Taesa, certo? Ela fez um desdobramento
lá no início, cara, lá no início. Ou seja, se você tivesse adotado essa estratégia aqui de fazer um único aporte lá de 102 mil em 2016, no momento oportuno, você teria se saído pior do que se você tivesse investido periodicamente mês a mês. E veja que investir periodicamente mês a mês é menos trabalhoso da questão analítica do negócio do que você ter um gatilho, esperar cair o melhor momento é agora, o Ibov caiu aí 25%, 30% em relação ao máximo, não sei o que, entendeu? Então, mostrando que você tem uma estratégia simples, básica. Qual é a estratégia aqui que gerou esse caso aqui na simulação, certo? Foi R$ 1.000 todo mês, R$ 200 para cada um dos ativos. Se você tem aí 10 ativos, certo? Você no caso botaria R$ 100 de ações para cada um, mês a mês, Independente se um valorizou mais ou valorizou menos, você continuaria demandando só R$ 100 para cada um dos seus 10 ativos. Pronto. Pelos últimos 10 anos fazendo isso, e pegando todos os dividendos e reinvestindo em ativos que não faz parte da composição inicial, ou seja, adicionando novos ativos ali em momentos oportunos, certo? Então, uma estratégia simples. Deixa eu coisar aqui. Tô olhando no lugar errado, não vou achar nunca mesmo. É o ajustado, ó. Veja aí, ó. Cielo eu recebi algumas bonificações, Taus eu recebi bonificação, Taesa eu recebi desdobramento, certo? Sanepar fez um desdobramento recentemente aí de 1 para 3. Transmissão Paulista fez aquele desdobramento lá de 1 para 4. Agora a Taesa aqui, ó, em 2012 ela fez 1 para 3. Ó, porque tem aqueles proventos de Taesa, certo? Veja aqui que Taesa foi onde eu comprei o maior número de papéis, porque ela tava 3,13, certo? Então deu para comprar 600 e poucos papéis. E somando aqui eu peguei o máximo, somando aqui, ó, somando todos os papéis aqui que foram comprados de Taesa, dá 2.911. Mas como teve um desdobramento de 1 para 3, adicionou aqui um montante de ações de 3.560 papéis, certo? Que foi o que eu botei aqui, ó, 3.560 papéis, me levando a ter um montante aí de 6.471 papéis da Taesa, certo? Sem falar que eu comprei muito aqui também, ó, porque continuava barato. Então teve esses desdobramentos, teve essas bonificações, certo? Isso é muito difícil de acontecer, porque como eu falei lá nos outros vídeos, você tem 400 ativos. Pensa o seguinte, tem mais de 400, tem uns 400 ativos listados em bolsa. Então a chance de você escolher ativos que vão crescer muito e que em algum momento vão desdobrar, vão pagar bonificações, é muito difícil. Aqui no caso foram, ó, Transmissão Paulista aqui, ó. Lá no começo ela foi normalzinha, pá. Aí em 2018 aqui pagou uma lapada, certo? Taesa aqui já deu uma lapada aqui no começo, ficava lá do desdobramento, certo? Aumentou muito o volume de ações, mas veja que depois ela deu uma reduzida aqui, aí depois voltou a crescer de novo nos proventos, certo? Cielo pagou normalzinho ali, nada grande, certo? Cadê a Itaúsa, certo? Veja que a Itaúsa aí pagou quase todos os anos. Em alguns anos aqui, ó, soltou uma paulada aqui, certo? Aqui hoje Petrobras, certo? Começou a pagar agora, ó, que aqui roubavam muito a bichinha, não tinha condição de pagar. Aí começaram a cortar os roubos,
Aí começou a pagar uns proventos aí, certo? Vale, Sanepar. Ó, veja que algumas empresas aqui, algumas não, nesse caso, Sanepar, Transmissão Paulista, Taesa, certo? Elas se destacaram muito. Então, mesmo que você remova essas empresas aqui, admitindo que você não teve abre aspas, a sorte de selecionar essas empresas, certo? Você mesmo assim ainda ia performar muito melhor do que a estratégia lá dessa daqui, do momento oportuno, certo? Você esperava um momento oportuno para investir e ficava só na renda fixa. Ou seja, essa estratégia aqui ela faz uso realmente dos juros compostos em ações, porque diferente da renda fixa, você deixa o dinheiro lá e o dinheiro automaticamente se auto reinveste, é mais prático, certo? No IBOV, ações, FIIs, você só vai usufruir de fato dos juros compostos se você adquirir mais cotas, certo? Ou se a empresa lá fizer um desdobramento, fizer uma bonificação do tipo, aí você vai usufruir. Mas como você não pode controlar esses eventos, foca no que você pode controlar, que é o que? Adquirir mais cotas. Sempre com foco de adquirir mais papéis, mais e mais e mais e mais, certo? Aí você vai aumentando essa bola de neve aqui, que foi simulada, certo? Eu vou mostrar aqui no dashboard, porque ficou meio pesado a planilha aqui. Se vocês verem ali, ó, foram feitas 614 operações. Só as operações lá de R$ 1.000 todo mês, como é 120 meses, certo? E foi 5 ativos, só isso aqui dá 600 operações. Essas outras 14 foi exatamente esse reinvestimento de dividendos, que algumas vezes eu dividi entre 2 ou 3 empresas e outras vezes eu aportei unicamente numa empresa, certo? Vou botar todo o período aqui para vocês verem. Que mesmo com rentabilidade baixa, certo? O simples fato de receber os proventos e reinvestir eles me trouxe resultados ótimos, certo? Tá aqui a escadinha, ó. Veio subindo, aí aqui teve aqueles desdobramentos lá, certo? Aí deu uma minguada aqui nos últimos anos aí, porque quando a Selic, eu vou explicar isso em outros vídeos, quando a Selic tá alta, o IBOV tende a não performar muito bem. Por quê? Porque o custo do dinheiro está caro. Então as empresas evitam pegar empréstimo, evitam se desenvolver, certo? Então taxa de juros baixa, IBOV tende a subir exatamente porque o custo do dinheiro fica mais barato. Mas prestem atenção na rentabilidade. 2010, 45%, 2011, 58%, 2012, 170%. Aí no ano seguinte, ó, caiu 143% aqui, certo? Só em dezembro aqui caiu 100%. Então, veja que mesmo com essas rentabilidades negativas, o patrimônio continuou crescendo. Por quê? Porque eu continuei fazendo meus aportes, independente, faça chuva, faça sol, eu continuei fazendo os aportes nas empresas que eu acreditava e pegando todo o dividendo que eu recebi dessas empresas e investindo em outras empresas que eu passei a acreditar, certo? Esse ano, ó, menos 88%. Então, independente da rentabilidade aqui, é aquela velha história, certo? Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Independente dessa rentabilidade, a escadinha de proventos aqui continuou, certo? Ó, juros e dividendos. Juros sobre capital próprio e dividendos. Então, foco. Defina uma estratégia. Qual estratégia é a melhor? Aquela que você consegue executar. Basicamente é isso, certo? Não existe estratégia boa. A estratégia melhor é aquela que você consegue executar com maior frequência e resiliência, certo? Lembrando aqui, ó, que não faltou um mês, todo santo mês, seguindo lá a estratégiazinha, peguei os R$ 1.000, R$ 200 para cada empresa e comprei o que dava para comprar. Ó, teve mês aqui que eu só comprei 3 papel de vale, porque o vale tava 50 conto, mas eu não deixei de comprar o vale porque tava R$ 50, fui lá e comprei. Ou seja, eu tinha uma estratégia setada e mantive aquela estratégia, simples assim.
certo? Em breve eu vou começar a fazer mais vídeos de como avaliar os ativos, pelo menos o mínimo que você deve olhar num ativo antes de colocar dinheiro nele, certo? E tudo que eu for apresentar aqui vai ser sempre focado em dados e em resultados do passado, certo? Porque eu sou muito mais de olhar para o passado para tentar prever o futuro do que usar esses métodos de valuation e de precificação, onde precisa de cenários ideais, não sei o que. Para mim, eu avalio a governança de uma empresa exatamente pelos resultados. Como foi que ela passou pelos últimos 10 anos, pelos últimos 20 anos. Porque teve impeachment, teve não sei o que, teve taxa de Selic a 14%, a empresa continuou rendendo, a empresa continuou tendo lucro. Então, essa é a minha visão, essa é a minha forma de avaliar a governança da empresa. Baseado no resultado que ela está entregando, porque no final é isso que importa, certo? É o resultado que ela está entregando. E para você, investidor que está focado em dividendos, crescer patrimônio, você tem que focar em empresas que retornam bons, que são bons negócios para o acionista, porque também existem empresas que são boas empresas, mas não são um bom negócio para o acionista, certo? Um caso aqui na simulação que foi utilizado, que a gente detectou aqui, foi o caso da Ambev, certo? Questão de custo aí foi o segundo, onde recebeu mais aporte, e foi isso que ela me entregou nos últimos 10 anos. Lembrando, galera, tudo isso aqui são simulações, certo? Pode ter erro aqui no meio, pode, certo? Mas muitos utilizam essa ferramenta, certo? Porque ela tem uma base de dados de dividendos aí, onde você cadastra aqui e ele vai lá e faz o resgate de todos os proventos, bonificações, todo aquele que foi pago. Tem os erros, existem esses erros, mas eles são uma minoria, certo? Tudo isso aqui está servindo para mostrar somente isso. Tenha uma estratégia, defina o quanto você quer ter de ações, quanto você quer de FI. Aqui eu não falei de FI para não complicar, certo? Mantive só uma classe de ativo, ações. Defina tudo isso. Você vai aportar todo mês, você não vai porque você não tem tempo de estar estudando, de olhando release, não sei o que. Você prefere ir juntando no Selic ali e em momentos oportunos ir lá. Não importa. O fato é, ficar só na renda fixa, você não vai performar bem. Você tem que ir para a renda variável. Qual estratégia você vai usar em renda variável vai definir os seus resultados, certo? E de acordo com as simulações que foram feitas até agora, o que você pode tirar de aprendizado aqui é que a frequência, a constância, certo? A constância que você tem ali no aporte, certo? Na estratégia, vão lhe levar a ter resultados acima da média, certo? Vão lhe levar a ter resultados acima da média. Veja aqui, ó, todo santo mês foi aportado os R$1.000. Lembrando que aqui eu não fiz aumento de aporte, eu continuei com o mesmo aporte e reinvesti nos proventos que eu vinha a receber. Se eu tivesse feito um aumento de aporte aqui, que nem eu atualizei a planilha para fazer, aí o resultado daria ainda maior do que aquilo. Ou seja, construir riqueza é possível sim, independente do valor que você comece. Como vocês viram ali, algumas empresas, se eu não tivesse, eu vou fazer essa simulação posteriormente, certo? Um único aporte lá em 2010. Eu vou fazer essa simulação. Se eu tivesse feito esse único aporte e não tivesse feito mais nenhum, certo? Tivesse deixado aí as empresas me gerarem os retornos que elas vieram a gerar, que no caso aqui dessas tiveram desdobramentos, dessas duas aqui tiveram. Então são simulações futuras. E é isso aí, galera. Dúvida, crítica, sugestões, comente abaixo. Erros também aí, comente, certo? A ideia aqui é só mostrar que é possível, certo? Construir riqueza independente do valor. Não espere ganhar mais para poupar, certo? Eu poupo desde que nem salário eu tinha. Eu pegava os trocos do pão e poupava esse dinheiro, certo? Então o negócio é gastar menos do que se ganha e aplicar esse dinheiro de forma inteligente. Mesmo com, vocês viram aqui que mesmo com o Selic lá na média dos 10% dos últimos 10 anos aqui, certo?
Deixa eu botar um zero aqui. Mesmo com o Selic aqui, nos 10, 14% de média aí que teve nos últimos 10 anos, você ainda ficou aqui abaixo da inflação, certo? Mesmo aportando lá em renda fixa. Então, pense, reflita, comece a estudar o quanto antes e comece a investir o quanto antes, porque tem coisas que você pode ler 10 mil vezes, na prática é outra história. Como eu comentei nos vídeos anteriores, você ter a coragem de pegar 100 mil da renda fixa e aportar em uma única operação no Ibov, você tem que ter um psicológico e você tem que confiar muito na estratégia para fazer esse tipo de operação. Então, são coisas que você não aprende lendo livro, você só vai aprender na prática, por mais que você tenha toda a teoria, certo? Boa sorte aí, valeu!